Fala galera, J aqui, e hoje eu estou aqui para falar de uma obra muito interessante para os amantes de terror psicológico e para quem gosta de plot twists. Essa obra é Pigpen. Pigpen é um webtoon dos gêneros drama, suspense, mistério, terror e psicológico, dos mesmos autores de Sweet Home e Bastard, o que é estranho o fato dele passar batido por muita gente, porque essas duas obras são bem famosas. Antes de começar, eu queria que vocês tivessem em mente que a tradução de Pigpen é chiqueiro. Depois vocês vão entender. Sobre o que se trata Pigpen. A história começa com o nosso protagonista acordando na praia de uma ilha aparentemente deserta e completamente sem memória, sem lembrar qual era seu nome, de onde ele veio, para onde ele ia ou aonde ele estava. Em seu pé, uma espécie de caixa de correio, a qual ele decide fincar na areia e fazer a volta na ilha. De noite, começa a chover e um foco de luz vem do meio da ilha. É quando ele percebe uma espécie de casa no centro da ilha. Isso foi o capítulo 0, que é apenas a introdução. No capítulo 1, nós temos uma rápida cena em uma espécie de lanchonete, onde está passando o noticiário na TV, mostra uma matéria que um cantor famoso, suspeito de estar envolvido em uso de droga, está desaparecido. Após isso, tem uma conversa entre o dono do local e um cliente misterioso, destaque para as expressões faciais sinistras e de repente corta para o protagonista acordando assustado. Como eu disse, ele não tem memória de nada. Se encontra em um quarto aparentemente cristão, abre a porta e se depara com uma mulher desconhecida no final de um corredor limpando uma espécie de substância vermelha que lembrava muito sangue. Tem uma conversa rápida entre eles, a mulher fala que ele estava na casa dela, que ali era uma espécie de pousada, que ele foi encontrado inconsciente no jardim pela filha mais nova, e sempre que ele tentava perguntar sobre a localização exata de onde ele estava, como o nome da ilha, onde a ilha ficava ou coisa do tipo, a mulher sempre cortava ele e desconversava. Ele volta pro quarto, e é quando a filha mais velha, a Trevosa, vai levar uma muda de roupa para ele, onde tem uma pequena conversa em que ele fala que está com amnésia e a Trevosa tira um pouco da cara dele e fala disfarçadamente que era ótimo o fato dele estar com amnésia, tornando a situação ainda mais suspeita. Após isso, eles descem para almoçar, onde é introduzido a família Addams inteira. Nunca é revelado o nome do pai ou da mãe, são sempre chamados de pai, mãe ou algo do tipo. O pai da família tradicional brasileira, super rígido e religioso, a mãe cínica, a gótica trevosa Romy ou Romy, o cara sem alma Mino e a psicopata mirim Yumi. Nesse almoço, uma coisa fica bem clara: quando o pai manda, todos abaixam a cabeça e obedecem. A palavra dele sempre vai ser a última. Além disso, também é explicado que eles criam porcos, ou seja, tem um chiqueiro, e que as carnes da mesa são de animais criados ali, e que foi a Yumi que matou eles. Sim, a psicopata mirim. Nosso protagonista se oferece para lavar a louça e, se sentindo incomodado com toda aquela atmosfera estranha, o comportamento estranho da família, ele decide esconder uma faca de cozinha com ele, por via das dúvidas, né? A partir daí, um monte de coisas mais estranhas ainda começam a acontecer. O jeito sutil da mãe perguntar se era ele que tinha escondido uma faca, a porta do quarto não ter fechadura e a existência de um outro cara nessa ilha, que supostamente era empregado da família. Os dias vão passando e ele vai ficando cada vez mais paranoico com as coisas, até que certo dia ele volta na praia e acha aquela caixa de correio do primeiro capítulo. Dentro dela tinha uma foto pixelada com um número atrás. A princípio, algo sem sentido que ele decide guardar com ele. Nisso, a Romy Trevosa começa a se aproximar dele e depois fala que ela não era filha biológica da família, queria fugir da ilha e precisava da ajuda dele. Ele fica meio desconfiado a princípio, até que pouco tempo depois ele é atacado e quase morto pelo Mino, até que a Yumi chega e separa os dois. Mino simplesmente vira as costas e sai andando, como se fosse parte do cotidiano dele tentar matar as pessoas. A Yumi mete um migué, faz com que ele seja o errado da história e por causa disso ele é expulso da casa principal. Ele vai passar a noite numa casa da árvore que existia no quintal e durante a noite ele vê uma criança no balanço usando o celular que ele achou que tinha perdido. Sai correndo desesperado atrás do moleque que entra no matagal, até que várias pessoas com máscaras de porco cercam ele. Corta pro dia seguinte, ele acordando na casa da árvore, não sabendo se aquilo foi realidade ou um sonho. Logo em seguida, o empregado da família aparece, o protagonista tenta convencer ele a fugir juntos, usando como argumento que, como aquilo era uma pousada, turistas viriam, e logo teria pelo menos um barco para eles fugirem. O empregado recusa, dizendo que turistas tinham vindo faz pouco tempo e eles estavam ali, apontando para a barriga do protagonista, dando a entender que as carnes que ele comeu na casa eram carne humana.
Acontece mais umas tretas e um belo dia, turistas realmente aparecem na ilha. O protagonista tenta fugir de barco com Hiromi, só que Mino estava guardando o barco. Ele luta com o Mino, possibilitando a fuga de Hiromi, que vaza prometendo que com certeza iria voltar. Depois disso, a família começa a entrar na cabeça dele, deixando ele ainda mais paranoico, tanto que ele começa a ter umas alucinações com porcos gigantes e coisas do tipo. Ele acha as roupas dos turistas todas cheias de sangue e aí percebe que se não andasse na linha, ele poderia ser o próximo. Ele bola um plano de virar empregado da família até que Hiromi voltasse com ajuda. Então ele vira um faz-tudo. Um belo dia, ele estava consertando a cerca quando Hiromi chega do nada, todo elegante, como se nada tivesse acontecido, e tem cara de pau de agradecer ele. Obviamente, ele fica pistola e tenta tirar satisfações com ela. Ela simplesmente diz que tinha ido na baladinha fazer compras e que se ele gritasse com ela mais uma vez, ele seria punido. A ponto de enlouquecer de vez, ele se recompõe e entra escondido na casa. Acha um notebook no quarto do pai que só tinha acesso a um site, o qual tinha um desenho da família com uma criança riscada no fundo, a criança do balanço. Nesse mesmo rolê, ele descobre uma espécie de texto, o qual ele anota e vaza dali. Chegando na casa da árvore, ele meio que desvenda o texto, usando várias imagens pixeladas que ele achou durante a história. Não comentei uma por uma porque não tem necessidade, mas depois disso, a criança aparece para ele de novo, ele pede o celular e o menino diz que o celular sempre esteve no bolso dele. Quando ele enfia a mão no bolso, lá estava o celular. Aqui tem o primeiro grande plot twist. Se você já ficou interessado na história, pode parar por aqui, é em torno do capítulo 20. Quando ele acessa a galeria do celular, tem várias fotos dele. Fotos com uma mina que parece ser a namorada dele, ele no exército, ele turistando, até que as fotos começam a ficar meio estranhas, com ele torturando e matando pessoas, inclusive a mina que parecia ser namorada dele. É aí que a memória dele volta. Seu nome é Song, ele na verdade é um psicopata que mata por prazer e estava fugindo da polícia quando sofreu um acidente de barco. É claro que ele não vai deixar barato, começa então a vingança dele sobre a família. E quem iria sobreviver por último? Um psicopata da cidade grande ou uma família de psicopatas de uma ilha isolada? Aqui, na minha opinião, é onde a história fica ainda melhor, porque começam os jogos psicológicos entre ele e a família, ainda tem um monte de mortes sombrias, friamente calculadas e macabras. Um monte de plot twists, e uma coisa interessante é que sua moral, você como leitor, também é questionado. Porque você vai torcer para um psicopata que mata por puro prazer? No começo, obviamente, todo mundo torcia por ele. Ou você vai torcer por uma família de psicopatas supostamente canibais? Fica aí o questionamento. Eu recomendaria pra galera mais velha, não é nem pela questão de violência gráfica. É mais porque eu acho que precisa de uma certa maturidade para entender a história como um todo. No mais, eu super recomendo o Pigpen. Tem 67 capítulos no total, um ótimo terror psicológico e infelizmente eu não achei ele completo em português. Acredito que o Scan ainda está traduzindo ele, mas se você manja do inglês, tem gratuito no aplicativo do Webtoon e foi lá que eu li. No mais, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse estilo de vídeo, por favor comente aí, que daí eu trago mais, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal e um forte abraço.